Novamente, boa noite, Riscaiará. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Quero trazer hoje um aspecto, ou alguns aspectos relacionados à compreensão de destino. Se a gente pensar na nossa vida como ela é, a gente vai observar que nós temos um caminho para trilhar. Qual é esse caminho? Qual é esse caminho? Quem que sabe o seu caminho que vai trilhar? Você sabe o que trilhou até agora, até aqui, por uma série de situações que ocorreram, você foi caminhando, né? Mas o que você vai trilhar para adiante? O que será? Onde você vai chegar? O que você vai fazer ainda? Que de repente você acha que nunca vai fazer aquilo e de repente você faz aquilo. Aonde você vai parar? Né? É caminhando que a gente vai descobrindo. E é o amadurecimento daquilo que a gente vai fazendo, das nossas escolhas, que a gente vai administrando e o caminho vai se formando. Então, se a gente relacionar isso com o destino, será que você veio com algo traçado, extremamente desenhado, marcado, para você passar isso, aquilo e aquilo outro? Ou será que existe um enredo bem maior do que isso? De pensar que tem uma historinha escrita e que você precisa só passar por aquela história e pronto. Aliás, se for assim, alguns acabam sendo vítimas, né, do destino. E outros felizardos do destino, porque uns acabam passando muito bem e outros muito mal. Será que realmente a oportunidade é só para alguns e outros não? Será que é bem assim? Então, nesses questionamentos, vamos observar outros aspectos e até aspectos da sabedoria milenar que a tradição traz em relação a isso. Quando a gente nasce, nós já nascemos com certas informações que constituem a nossa vida. A gente já traz isso. Na nossa genética, por exemplo. A gente já vem com um corpo que é possível sentir dor. Algum momento a gente vai sentir alguma dor no nosso corpo físico. Então nós já nascemos com um corpo que, se ele não funcionar direito, alguma coisa ocorrer, a gente vai sentir dor. E essa dor é interessante, porque ela não é só física, biológica, ela também é emocional. Nós temos dores emocionais. Começa na nossa cabeça, e às vezes são dores que ninguém vê, mas a gente está sentindo. Porque são dores mentais, são dores emocionais que ocorrem. Então, até assim, de coisas mais invisíveis, abstratas, a gente acaba sentindo dores e vivenciando dores. Então, de certa maneira, isso já é uma espécie de predestinação. Nosso corpo, ele tem uma predestinação de nascer, se desenvolver, crescer, envelhecer, voltar para o plano espiritual. A gente tem fases, a gente tem etapas. Isso é algo já marcadinho. A nossa história genética, o que a gente trouxe da nossa família, não é por acaso que é perguntado. Por exemplo, quando você você necessita de um atendimento na área da saúde, lhe é perguntado, olha, na sua família, alguém já teve diabetes? Alguém já teve pressão alta? Alguém já teve problema cardíaco? Alguém já teve isso ou aquilo? Porque existe ali um registro genético passado de gerações a gerações e que pode se apresentar no nosso organismo. Então, isso, de certa maneira, a gente carrega também. É algo ali que já está marcadinho e que a gente pode passar. Só que uma pessoa, ela pode ter uma situação que vai desenvolver uma hipertensão arterial, uma pressão alta, e ela não desenvolve. Qual que é a diferença de uma pessoa que tem geneticamente isso e uma pessoa que não tem? É o como ela vive, é o como ela caminha, é o como ela se alimenta, é o tipo de passo que ela realiza na vida. Ah, então peraí.
Então, mesmo a gente tendo algumas programações trazidas no nosso corpo, na nossa emoção, no nosso pensamento, que forma a dinâmica do nosso cérebro, da forma da gente pensar, da educação que a gente acumula, nós temos a capacidade de transformar isso. Nós temos a capacidade de modelar isto. Não é algo extremamente, absolutamente engessado. Nós temos uma maneira de modelar isso. E aí a gente já toma um outro sentido em relação a esse destino do nosso corpo. Porque a gente acaba, se a gente não tem conhecimento, se a gente não sabe, não aprende como cuidar do corpo, a gente sofre com o corpo. Se a gente aprende como cuidar do corpo, mesmo que a gente tenha alguma coisa, a gente minimiza aquilo. A gente consegue viver com uma qualidade de vida melhor do que quem não cuida do seu organismo, da sua saúde. Então nós temos a possibilidade de transformar esse destino. Aliás, isso nos leva a entender que essa carga que a gente tem, seja ela física, emocional ou espiritual, é uma carga, é um acúmulo que registra na nossa vida determinadas situações que a gente passa, que a gente vai se encontrar, que vão acontecer, mas que não necessariamente a resposta para essas situações serão negativas. Isso tudo depende do como nós fazemos as nossas escolhas, o como nós trabalhamos essa situação, começando no mais profundo do nosso ser e transbordando para fora, transbordando para a nossa vida, para a nossa atitude, para a nossa palavra, para a forma como a gente age com as coisas. Então nós temos uma grande capacidade de transformar o destino. Aliás, o destino, ele não está escrito. Nós estamos escrevendo o nosso destino a cada momento, a cada segundo. Daí, podemos observar a importância do porquê o ser humano busca a espiritualidade. É diferente de se entender que a espiritualidade é apenas uma brincadeira ou algo que ocupa o nosso tempo na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa vida. A espiritualidade, na verdade, é a própria maneira de lidar com a vida. É aprender como lidar com a nossa vida. É aprender a lidar com isso que está, essa carga que está, de certa maneira, transbordando na nossa vida e que precisa ser melhor trabalhada, melhor entendida, melhor direcionada. Quando a gente fala de uma prática espiritual, seja ela energética, seja uma observação oracular, estou falando adivinhação, estou falando algo mais profundo, uma leitura da nossa história, ou uma ação energética espiritual, um banho de ervas, uma queima de ervas, uma concentração, uma oração, uma reza, um pedido ao espiritual. Isso são elementos que compõem a transformação dessas cargas também acumuladas. É para dar novas direções. Porque mesmo nós, que nascemos com um corpo que é formado de uma maneira que vem dores, que vão aparecer dores, nós estamos constantemente buscando não ter dores, ou minimizar essas dores, ou transformar essas dores. Isso ocorre no nosso físico, isso ocorre no nosso espiritual. Então, o espiritual, a espiritualidade, ela vem com esse objetivo de amadurecer essas escolhas para que possamos transformar essas cargas e transformar essas dores.
e viver com melhor qualidade na vida, para a vida, com a vida, sendo vida, expressando a vida, não sobrevivendo, mas vivendo, viver mesmo. Viver mesmo. Então, é algo, pensa, é algo muito sério, é algo muito profundo. É simples, mas é muito profundo. É muito valioso, é muito profundo, é muito essencial o reconhecimento da espiritualidade em nosso ser como meio para a transformação disso que a gente chama de um destino implacável, aonde alguns têm grandes possibilidades e outros ficam à margem do mundo sofrendo. Porque quando a gente acredita nesse aspecto, desta maneira apenas, nós liquidamos com a oportunidade de transformarmos a nossa realidade. E a nossa realidade, ela é muito relativa, muito relativa. Uma parte dela, tal como o nosso corpo, que é possível sentirmos dor, está ali. Mas o como você vai sentir essa dor, ou se vai sentir ou não, é diferente. Depende muito de você. Depende muito do seu ser. Você pode chamar isso de habilidade, você pode chamar isso de sabedoria, você pode chamar isso de consciência. Tudo bem, a gente dá vários nomes, várias etnias dão vários nomes, vários povos dão nomes diferentes, mas a essência, ela compõe algo que é muito claro, que se chama ser. É você ser, não estar, é você ser. Você não está o medo, você não está a dor, você não está o sofrimento. O que você é? O seu ser. O seu estado, ele é uma fase que pode ser contínua mediante as respostas que você dá. Por isso que eu costumo ensinar que as respostas que a gente recebe é mediante as perguntas que a gente faz. Se você faz boas perguntas, você recebe boas respostas. Mas se você não sabe perguntar, ou se você faz perguntas incompletas, ruins, as respostas que você tem também são ruins, também são incompletas. E é só uma coisa, você precisa parar antes, perceber qual é a pergunta que você vai fazer para você, para a vida, para o espiritual, para o seu corpo, para o seu caminho. Então a gente precisa melhorar as nossas perguntas para obter boas respostas. Esse era um aspecto que eu queria trazer em relação à compreensão do destino, a transformação do destino nessa noite, nessa atividade de hoje. Rishkayará, Poranté. Você que está assistindo esse vídeo, quer participar das atividades, está tudo na descrição. Rishkayará, Poranté.